Coloca as imagens aqui atrás de mim, por favor, das câmeras de segurança. O caso aconteceu dentro de uma balada no final de semana e elas mostram, as imagens mostram, primeiro, este rapaz aqui, ó, atenção nele, ele é o atirador. Lá em cima, você vê uma confusão, são dois irmãos que estão sendo seguros, estão sendo segurados pelos seguranças que lá estão e dão um trabalho. Pois bem, na imagem de fora, se ela puder começar novamente, o mesmo rapaz que está aqui, ó, está esperando lá fora, tá? E ele vai falar sobre isso hoje. Ele está esperando, o que será que ele está esperando? Pois bem, de repente ele vê os dois irmãos que queriam briga lá dentro se aproximarem, ele saca a arma, dá a entender, né, que deu alguma ordem. Ele abre fogo contra a perna do primeiro irmão, o segundo irmão continua indo para cima dele e ele abre fogo contra a perna deste também. Pois bem, os dois irmãos foram levados num estado que inspirava muitos cuidados para o hospital, mas foram liberados nas últimas horas e conversaram com exclusividade, em primeira mão, com a equipe do Tribuna da Massa. O Douglas Bandeira vai trazer todas essas entrevistas. Mas o Douglas também está ao vivo com um atirador, o Thiago, que está aqui do lado do Douglas, exatamente para falar com a gente sobre toda essa situação. Primeiro, boa tarde para você mais uma vez, Douglas, que você transmita o nosso boa tarde aí ao Thiago. Eu queria que você falasse também sobre a entrevista com os dois irmãos. É contigo, vamos lá. Pois é, Lucas, mais uma vez boa tarde para você, boa tarde a todos que acompanham o Tribuna da Massa. O Thiago Farias Dias está aqui do meu lado. Ele disse realmente ontem, durante a saída dele da DHPP, que estaria disponível para a imprensa para conversar com a gente e é o que ele está fazendo agora nesse exato momento. Inclusive, Lucas, caso você queira interromper de alguma forma, você pode falar com ele aqui, porque ele também está com ponto, ele vai ouvir o que você falar aí diretamente do estúdio. Gente, é o seguinte, antes de eu conversar com o Thiago aqui, já quero deixar claro que nós conversamos também com os dois irmãos atingidos nessa história, o Anderon, que eu já quero corrigir mais uma vez o nome dele, que não é Anderson, é Anderon, e o André Luiz. Eles procuraram a nossa equipe de reportagem, procuraram a nossa produção para dar a versão deles também para os fatos. E antes de eu começar a conversar com o Thiago aqui, eu vou começar a chamar a entrevista do Anderon, porque ele vai contar como tudo começou. Quando a gente falou lá atrás que um dos irmãos teria chamado a esposa, ou a companheira do Thiago, para uma dança durante a estadia deles lá naquele pub, estávamos falando do Anderon. Isso foi confirmado hoje. Foi ele, portanto, que chamou a esposa do Thiago para fazer aquela dança e, segundo o que ele contou, não sabia que a menina era a esposa do Thiago, não sabia que ela estava acompanhada. Por isso que a gente colocou aqui o Thiago para ouvir também o que o Anderon vai falar. Na volta, ele rebate algumas informações e aí a gente vai questionar eles sobre outras hipóteses, outras informações também. Mas antes, vamos ver primeiro na versão do Anderon como toda essa confusão começou. Vamos ver. Lá dentro a gente tava tranquilo, a gente tava aproveitando a música que tava rolando, até meu irmão até fez uma filmagem junto com o cantor na hora lá, e tava tocando música sertaneja, aí num certo momento, tipo, a gente vai se animando, a gente começa a dançar. Eu olhei pro lado, vi aquela moça afastada, tava naquele grupo, porém ela afastada, sozinha e dançando sozinha. Olhei pra ela e fiz assim com a mão pra poder querer dançar com ela. Mas não em fato de querer flertar ou querer romance, alguma coisa, simplesmente só pra dançar. Não tinha nada na minha cabeça em flertar com ela. Era só pra dançar. Quando eu olhei pro lado, eu vi que um dos rapazes não gostou. Fez assim com a mão pra mim. Aí eu peguei e falei, acho que é a mulher do cara. Peguei, levantei e fui lá, pedi desculpa. Ele falou, cara, me desculpa aí, não sabia que era sua esposa. Quando eu terminei de falar, ele me deu um soco na cara. Dava pra saber que essa mulher estava acompanhada dessa outra turma lá na mesa? Não, dava pra saber que ela tá acompanhada, mas não dele. Porque ela tava muito afastada. Ela tava umas 3 ou 4 pessoas afastadas dele. Ela não tava junto com ele, ela tava afastada. Tava ele, mais umas 3 pessoas, aí ela sozinha na beira da mesa. Dá pra adivinhar que ela era namorada? Nem imaginei. Tanto que daí eu fui lá pedir desculpa, não deu nem tempo de eu pedir desculpa pra ele. Ele me deferiu esse soco que eu tenho, essa marca aqui no nariz. Foi aonde que nas imagens, na reportagem mostra, eu caí sobre as mesas, realmente, não tenho sangue de barata, levantei e fui pra cima dele. Foi aonde que todo mundo tentou me segurar. Mas não porque eu simplesmente fui lá querer criar confusão, alguma coisa. Ele me deu um soco no nariz. Eu levantei e fui querer ir pra cima dele, sim.
Mas queria tirar satisfação. Por que ele me deu esse soco no nariz? Aí o pessoal me segurando e eu querendo ir pra cima. Então aquela imagem lá não começou do nada. Teve algo inicial. Muito bem, essa é a versão, portanto, do começo da confusão que foi informada pelo Anderon. E agora a gente vai rebater tudo isso que o Anderon falou aqui também com o Thiago. Estamos cumprindo o nosso papel de imprensa, dando o lado sempre, dando pelo menos a oportunidade dos dois lados falarem aqui. O Thiago preferiu falar com a gente ao vivo, vai falar com a gente ao vivo. Thiago, vamos lá. Você escutou, portanto, o que o Anderon falou, dizendo que ele teria realmente chamado a tua companheira e que ele não sabia que a tua companheira estava na tua companhia de fato. E um ponto importante também, ele falou que você desferiu o primeiro soco nele. Ele foi conversar contigo, você não falou absolutamente nada e foi lá e desferiu um soco nele. Até que ponto você concorda com todas essas informações que ele falou e, de fato, né? Você percebeu que ele mexeu com a tua companheira, ele deu para perceber que ele sabia que você estava acompanhado dela. Até que ponto tudo isso que ele falou é verdade? Então, nós estávamos em 4 pessoas na mesa, certo? Eu, minha esposa e um casal amigo meu, certo? E ele estava bem próximo da nossa mesa, ele pegou e fez assim, ó, certo? Eu peguei sentado, eu não acreditei, né? Falei, pô, sabe o que o cara não tá vendo? Aí eu falei pro meu amigo, olha o tipo do cara aqui. Aí peguei e falei, ô amigão, você não tá vendo que ela tá acompanhada? Aí ele pegou, olhou pra mim, deu uma risadinha debochada assim e fez assim, ó, de novo. Aí o meu amigo se levantou, foi e falou com o irmão dele, que eu acho que tava mais consciente, né, que ele. Foi lá e falou pra ele, ô, fala com o teu amigo aí que ele tá mexendo com mulher casada. E nisso esse rapaz ali, ele se levantou e veio e me deu um soco, só que ele não pegou, ele levou azar que não pegou perto do meu nariz assim, e eu peguei e dei uma nele. E na hora eu levantei e falei, vambora, porque eu não sou de confusão, certo? Não tenho problema com a justiça, nunca sou de briga, entendeu? Peguei, levantei pra ir embora, o meu erro foi que eu fiquei esperando pra pagar a conta, entendeu? Aí eu vi que ele tava lá alterado, tava todo mundo segurando ele, aí minha esposa falou, ó, vai lá pra fora, lá que eu vou. Eu falei, então paga a conta, eu vou te esperar ali. E eu fiquei ali na porta, não pra brigar mais de forma alguma, eu queria sair daquele lugar. Até que eu falei pro meu amigo, falei, ó, vai lá e pega o carro pra nós ir embora. E nessa hora ele pegou e veio, certo? Na hora que ele veio, eu peguei e falei, eu saquei a arma e falei, sai que eu tô armado. Ele veio com tudo, eu dei o primeiro disparo, o outro rapaz veio, pulou no meu armamento pra tomar a arma de mim, e a reação foi, eu tive que ferir os dois ali, entendeu? Porque se eles pegam a arma de mim, eu não estaria aqui pra contar a história. Thiago, outro ponto que chamou a atenção também, você... Antes de desviar desse primeiro soco aí, pelo que você está falando, vocês conversaram alguma coisa, discutiram alguma coisa, ou ele já veio para você falando o quê? Ele se levantou para mim assim, já veio e me deu me deu um soco, certo? Só que eu me esquivei e eu acertei uma nele. Ele caiu para trás mesmo lá na hora, já levantei e falei, vambora. E fiquei ali pra pagar a conta, né? E daí tava os dois alterados, os dois que não vinham pra cima e tal. A minha esposa falou, não, vai lá pra fora. Lá eu falei, eu vou te esperar lá fora, paga a conta que eu vou te esperar lá fora. E fiquei esperando ela, não como apareceu na mídia que eu tava lá procurando ele, esperando ele de forma alguma, entendeu? E quando eu veio, eu até me assustei. A hora que ele veio correndo com tudo os dois assim, eu saquei a arma e falei pra ele, sai que eu tô armado. Ele pegou e mesmo assim não deu ouvido. Eu balei ele, fiquei olhando pra ele, o irmão dele já pulou, acho que é o irmão dele, pulou no meu armamento, eu peguei e tive que ferir o outro também pra minha segurança. Lembrando que eu estava com a minha arma carregada, certo? Poderia ter matado os dois e em nenhum momento eu fiz aí, né? Protegi o meu acervo. Gente, o Thiago respondeu, portanto, esse primeiro questionamento. E agora, para a gente continuar esse embate aqui de ideias, eu vou chamar o outro ponto da entrevista do Anderon, que é um ponto importante também. Segundo as primeiras informações, você falou para eles que você estaria armado nessa confusão toda, ou seja, deixou bem claro para eles. Aí, o outro lado da história diz que o caso não foi exatamente esse, as palavras dele não foram exatamente essas. Por isso eu questionei também o Anderon para ver se ele sabia que o Thiago estava armado. E a resposta foi essa aí. Vamos ver. Em algum momento você sabia que ele estava armado? Em algum momento ele falou que estava armado para vocês? Não, em nenhum momento. Em nenhum momento ele falou que estava armado. Porém, depois da confusão, os seguranças lá, o pessoal comentou que ele era policial. Eu não sei se é verdade, mas lá dentro foi falado que ele era policial. Porque ele estava com uma arma lá. Então, se o estabelecimento autorizou ele a entrar com uma arma, aí falaram que ele era policial. Não sei se é verdade. Aí lá fora, daí quando o pessoal tentou me segurar, aí eu fui lá pra fora e ele já tava com a arma em punho. No que eu fui pra cima dele, ele atirou. Aí, graças ao meu irmão, eu tô vivo aqui por causa dele. Porque ele deu mais um tiro. Foi onde que o meu irmão pulou pra cima e segurou ele. E ele acertou o meu irmão. Então hoje a gente tá aqui... Não porque ele tentou, em legítima defesa, parar nós dois. Nós ficamos no hospital. Nós sofremos risco de vida, atingiu nossa veia arterial. Tivemos perigo de ter uma embolia vascular. Então, por isso que a gente ficou 4 dias internado. Não foi um tiro para segurar por legítima defesa. E legítima defesa, automaticamente, só acontece quando a pessoa
ela é agredida. Ele me agrediu primeiramente. Só que as imagens não mostram. Todos têm uma parcela de culpa. Porém, quem entra num estabelecimento com crianças, com pessoas inocentes ali, com pessoas que estão indo ali para curtir, com uma arma, já começa errado. Bom, essa foi a versão, portanto, deste rapaz a respeito do armamento. Ele informou para nós que você não disse em nenhum momento que você estava armado, não fez essa menção e não conseguiu perceber que você tinha uma arma ali naquela situação. E agora eu pergunto para você porque ele encerrou essa entrevista falando exatamente isso. Por que que uma pessoa estaria armado dentro daquele estabelecimento? E aí você mesmo responde para nós. O porquê da arma na tua cintura dentro daquele local? Porque eu saí da minha casa, certo? Eu passei lá para mim jantar com a minha esposa, certo? E a minha arma, a lei não permite que eu deixe ela no meu carro, certo? A arma tem que estar comigo para proteger o meu acervo. Por isso que eu estava com ela. Em nenhum momento eu fui lá para brigar, tanto é que eu me levantei para sair da ocasião, não para brigar, para arrumar mais confusão, de forma alguma. Fala para nós desse pote que você tem. Você é um colecionador, você é um atirador esportivo, o que você é? Sou isso mesmo, um colecionador, atirador esportivo. Tá, e aí esse pote que você tem permite que você tire a arma do teu carro e coloque na tua cintura? Exatamente, para me localizar por um stand, certo? Como eu falei, ali não é exatamente um bar, ele é um restaurante. Eu passei ali para me jantar, nós estávamos com uma mala dentro do carro, nós íamos para a praia, certo? Eu ia praticar tiro lá no clube na praia e por isso que eu estava com ela no momento. Tá. Portanto, a intenção que você tinha quando saiu de casa era ir nesse clube de tiro. Que horas que você saiu de casa? Não. Eu saí dali, eu passei para jantar no restaurante, eu ia para a praia, certo? Para minha casa na praia e lá eu ia praticar o tiro. Tá. E aí você saiu de casa que horas? Acredito que era umas 8h30, 9 horas da noite. E aí quando você chegou até esse pub, você lembra o horário que você saiu? Nós temos a comanda lá, que a comanda foi paga 1h da manhã aproximadamente. Você ia tão tarde assim para a praia? Sim, ia. Até porque o casal de amigo meu que estava comigo, ele trabalha o dia inteiro, né? Trabalha até... Por isso que eu acho que era até um pouquinho mais tarde a hora que eu cheguei lá, porque ele trabalha acho que até às 8 horas da noite. E como a gente ia junto, por isso que foi aquele horário. Que praia que você iria? Pontal do Paraná. Okay, aqui no nosso litoral também. Então, só para gente deixar bem claro, o pote que você tem, portanto, permite que você ande com ela na cintura. Não existe nenhuma impossibilidade ou que você saiba, pelo menos. Clube de tiro, Douglas. Né? Para mim ir para o clube de tiro. Como eu me deslocalizei, para mim ir para o clube de tiro... Okay. Pode falar, Lucas. Não, vamos lá. Eu acho que é importante eu fazer algumas ponderações aqui. Respeito muito os dois lados da história, mas vamos lá. Eu disse ontem e quero voltar a repetir aqui. O Thiago, na minha opinião, porque a lei disse que ele tinha que estar armado porque havia outras armas dentro do carro. Pelo que eu entendi, foi isso que ele falou. Tá? Eu discordo. Thiago, se você estava numa balada em que havia consumo de bebida alcoólica, em que havia muita gente, aglomeração, nem se for policial, eu já sou contra, o cara vai beber e aí tá armado, tá errado. Ponto. A situação lá fora, na minha opinião, o Thiago não tinha o que fazer, porque os caras estão vindo para cima dele, ele claramente saca a arma, vai indo para trás, ele dá diversos passos para trás, olha ali, ó. A imagem está até um pouco acelerada nesse momento, não tinha que estar acelerada essa imagem, Marcelo. Vamos lá, ele dá alguns passos para trás e depois abre fogo, dá exatamente a sensação de que ele está dando uma ordem para os caras, parem que eu estou armado. E eles, o Anderon, continua vindo para cima e, na minha opinião, ele age em legítima defesa, atirando contra estas duas pessoas. Porque o outro ainda veio para cima dele de novo. Mas agora, Thiago, vamos falar a verdade, cara. Você bebeu naquela noite? Por que estar armado dentro de uma balada que tinha um monte de gente lá dentro, Thiago? Por favor. Inclusive, Lucas, ele ouviu a tua pergunta, eu quero só complementar também, Thiago, porque nós tivemos acesso à comanda daquele local e tinha muita bebida lá, tinha 11 chopes, 4 caipirinhas, 11 tequilas, para vocês que estavam em 4 pessoas, você foi o único daquela mesa que não bebeu? Quero deixar bem claro que no momento nós estávamos em 4 na mesa. Tinha uma mesa ao lado, certo? Que eu encontrei 3 casais amigos meus, certo? Que estavam na mesa ao lado, eles faziam 5 minutos que eles tinham acabado de ir embora quando aconteceu a situação. E aí você não tomou absolutamente nada aquela noite? Não bebi nada. Só aquelas águas lá? Isso. Tá.
Outro ponto que eu quero chegar aqui com ele, Lucas, e só pra gente seguir aqui, é que o irmão do Anderon também falou. O André também falou. E nessa entrevista que ele contou, que você vai ouvir daqui a pouco, nessa entrevista ele falou que o rapaz que falou para esse irmão, que falou pro André que o Anderon tava mexendo com a mulher que não pertencia a ele, uma mulher acompanhada, ele falou que o rapaz que deu essa informação era o próprio Thiago. Você vai ver esse trecho agora, na volta ele vai rebater. Vamos ver. Eu tinha acabado de voltar do fumado. Fui fumar um cigarro, voltei, sentei. Esse cara veio e falou: fala pro seu irmão respeitar minha esposa. A única coisa que ele falou pra mim, eu só fiz assim. Eu falei pro meu irmão. Fui lá pedir desculpa. No que eu vi meu irmão indo, eu só vi ele levando soco. No que ele levou o soco, eu automaticamente fui pra cima também porque eu não sabia se ia vir mais gente. Pra mim, eu queria tirar meu irmão dali. Fui pra cima, foi onde aconteceu toda a arruaça ali dentro do estabelecimento. Lá pra fora, eu tava saindo. Ele escapou de mim e foi correndo pra fora. Onde pegou a filmagem, ele escapou da minha mão e foi pra cima do Thiago. Isso, Thiago. Não dá pra ouvir porcaria nenhuma, porque o áudio tá uma porcaria, uma piscirica. Vão refazer e vão mandar de novo aqui. E aí a gente vai ouvir. Mas eu acho que o importante que a gente entende é o seguinte. A grande discussão se torna agora, não é nem a situação aqui fora, do momento dos disparos. Eu acho que aqui, esse momento está bem claro que foi tudo em legítima defesa. Isso está bem claro. Agora, o que fica é a discussão de quem agrediu quem por primeiro. Os dois irmãos, Thiago, estão falando o seguinte: do nada, o Thiago vira um soco no Anderon. Você traz outra versão. Você diz que, na verdade, o Anderon tentou te bater primeiro e aí você deu um soco nele. Eu gostaria que você falasse pra gente a verdade, porque existem as câmeras de segurança. E nós vamos atrás dessas câmeras de segurança para mostrar quem é que agrediu quem primeiro. Por favor, Thiago. Pois é justamente por conta dessas imagens aí, Thiago. Então, de fato, quem agrediu quem primeiro? Por isso que eu tô vindo aqui falar agora, dando a minha cara, certo? Por causa disso, porque falaram que eu agredi os dois lá dentro de forma alguma, certo? Ele se levantou, não foi eu que fui lá falar pro amigo dele, certo? Não sei, pra mim que era amigo dele. O meu amigo levantou e falou: ó, cuida do teu amigo que ele tá mexendo com mulher casada. Ele simplesmente olhou pra mim, se levantou e me deu uma, certo? Só que não pegou ele, eu me esquivei e eu acertei uma nele. E nisso ele caiu na hora, eu me levantei pra ir embora. Não fui pra cima, não, entendeu? Não é a minha índole fazer isso, entendeu? Eu peguei e me levantei pra mim ir embora. O meu erro, que eu vejo que foi o erro de ficar esperando pra pagar a conta, entendeu? Eu deveria ter saído mesmo e eu já... O que eu fiquei também, que a imagem falou, que eu fiquei lá fora esperando ele vir pra brigar. De forma alguma, eu fiquei ali naquele lugar porque eu tava enxergando a minha esposa ali. Eles estavam alcoolizados, estavam totalmente perturbados, entendeu? Porque eles bateram no segurança lá, eu vi um monte de gente em cima dele, ele derrubou um monte de gente, entendeu? E na situação que eu efetuei os disparos, não tive outra reação. Porque eu precisava fazer aquilo que eu fiz, entendeu? Porque ou senão, se eu fico ali, eles doidos do jeito que estavam, eles iam ali, tomavam minha arma e matavam eu ali no local, entendeu? Eu me protegi, certo? E simplesmente saí do local e... Okay. Ó, tem mais um trecho que é importante a gente falar também. Quando aconteceu aquele soco, ou melhor, antes de acontecer aquele soco, o André comentou pra nós... Oi, pode falar, Lucas. Douglas, eu quero que você traga a sonora completa do irmão. Tá? Eles já estão ajustando lá. Eu quero essa sonora, porque ela é importante, essa entrevista é importante. E eu quero continuar conversando com o Thiago também. É importante que se diga, não podemos nos esquecer do seguinte: o Thiago atingiu as pernas dos dois, não é? Isso é importante se ressaltar. Agora, essa discussão é que está na minha cabeça. Quem é que está falando a verdade? Quem é que foi agredido primeiro? Não é? O André, um dos irmãos baleado, conversou conosco, agora sim, está dando para ouvir bem a entrevista e o que ele falou na entrevista com o Douglas Bandeira. Roda pra gente, por favor. Eu tinha acabado de voltar do fumódromo. Fui fumar um cigarro, voltei, sentei. Esse cara veio e falou: fala pro seu irmão respeitar minha esposa. A única coisa que ele falou pra mim, eu só fiz assim. Eu falei pro meu irmão. Fui lá pedir desculpa. No que eu vi meu irmão indo, eu só vi ele levando soco. No que ele levou o soco, eu automaticamente fui pra cima também porque eu não sabia se ia vir mais gente. Pra mim, eu queria tirar meu irmão dali. Fui pra cima, foi onde aconteceu toda a arruaça ali dentro do estabelecimento. Lá pra fora, eu tava saindo. Ele escapou de mim e foi correndo pra fora.
onde pegou a filmagem. Ele escapou da minha mão e foi pra cima do Thiago. Nisso o Thiago tomou distância e disparou. Mas eu só queria segurar meu irmão pra não acontecer mais briga. No que ele deu o primeiro disparo, eu fui pra cima do Thiago. Porque ele ia dar 2 disparos, meu irmão. Eu fui e entrei na frente do outro. Foi onde que nós entramos numa luta corporal ali. Por esse motivo, não tem como ele alegar legítima defesa. Dar 2 disparos na mesma pessoa, se fosse o caso de eu não ter intervido ali. Chegou a perceber ou não se ele estava alterado por conta da bebida, se ele bebeu? Chegou a ver isso? Sim, bastante. Tinha bastante bebida e dá pra perceber que ele tá bem alterado. Quem é o maior culpado dessa história? Igual eu penso assim, né? Ambas partes têm culpa. Sim, ninguém sai ileso de culpa dessa história. Mas o fato de ele ter se precipitado e não ter aceitado a desculpa do meu irmão, isso ele já perde a razão. Agora ele vir falar que é legítima defesa, sendo que quem foi agressor primeiro foi ele, eu acho que não tá batendo, entendeu? Por isso que eu queria que mostrasse o resto da filmagem. Nós chegamos naquele ponto de estar enfurecido por algum motivo. A gente não ia do nada partir para uma ignorância daquela, uma agressão, para acabar com a festa de todo mundo. Porque acabou com a festa de todo mundo. Não, acabou com a festa e muito mais ainda. Porque imagine só, são pessoas aí, ao que tudo indica, trabalhadoras, que estão tendo que responder agora inquérito policial, responde depoimento, enfim. Criou-se completamente uma celeuma toda. Deixa eu falar algumas coisas sobre o que disse o André. Ele falou da possibilidade do Thiago atirar 2 vezes contra o irmão dele. Não me parece, porque os dois ficaram caídos lá, ele teria a oportunidade de atirar mais vezes e não o fez. Agora, o que o André está falando e que eu concordo muito, nós temos que ter o restante das imagens. As imagens é que vão mostrar quem é que agrediu quem primeiro lá dentro da balada. Quem é que chega e dá o soco primeiro. E também o fato do André pedir essas imagens me dá a impressão, Thiago, ou não sei se o doutor Igor vai conversar com a gente, eu agradeço a presença do doutor Igor aqui, mas o fato do André pedir essas imagens também me dá a impressão de que ele não está mentindo com relação a isso. O que o Thiago tem a dizer sobre isso? Por favor, Douglas. Lucas, então vamos lá. A gente já dá a palavra aqui para o doutor Hogar, mas o Thiago escutou um ponto da entrevista do André que ele gostaria de responder também a respeito daquela fala fofa que ele falou, que você teria falado com ele. De fato, foi você que falou com o André ou foi outra pessoa que falou com o André? Não, de forma alguma, não fui eu que fui falar com ele. Eu falei pro meu amigo, olha o tipo do cara. Meu amigo se levantou e falou com esse rapaz, o carequinha ali, falou com ele, cuida do teu amigo que ele tá dando em cima de mulher casada. E nisso, esse outro rapaz, ele só olhou pra mim, ele veio e já me deu um soco. Foi isso que aconteceu, entendeu? As imagens vai provar isso aí. Eu sou tanto vítima, entendeu? Eu sou muito mais vítima da situação. Bom, agora vamos lá, vamos falar com o doutor Igor Hogar aqui, porque é o seguinte, doutor, depois que o Thiago acabou baleando os dois, ele saiu do local e a informação que nós temos é que ele se apresentou na DHPP mais de 24 horas depois. Eu queria saber realmente do senhor o que foi tratado, por que ele não se apresentou para uma unidade policial logo depois de ter cometido esses 2 disparos aí? Boa tarde. Muito boa tarde, eu quero dizer ao Douglas, ao Lucas e a todos que estão assistindo. Ele se apresentou na primeira oportunidade, inclusive sem intimação. Dia consecutivo. Eu fiz contato com a doutora Camila na delegacia de homicídio, mantivemos contato no intuito de apresentá-lo sem necessidade de intimação. Ele me procurou logo após a ocasião, mas eu não podia atender naquele pronto momento. Isso não prejudica em nada a investigação. O que temos que deixar claro nessa situação é que ele é vítima, meu constituinte é vítima, a esposa dele é muito vítima desse desrespeito, dessas pessoas que partem para cima de mulheres acompanhadas e casadas, um total desrespeito. Essas imagens, Lucas, elas vão trazer a verdade dessa primeira agressão contra o meu constituinte, vão trazer a verdade sobre toda a situação. E nós, inclusive, requisitamos isso à delegada, porque nós, mais do que ninguém, queremos a verdade. Outra coisa, Lucas, que deve ser avaliada é a conduta pregressa do meu constituinte, que nunca teve nenhum apontamento criminal, e desses 2 irmãos. Eu acho que podemos aí nos próximos dias passar a informação dos apontamentos criminais de ambos, inclusive contra mulher.
Eu estou falando aqui estou fazendo um tipo de denúncia, algo preocupante e grave, que talvez demonstre a conduta e o comportamento social dos dois irmãos e do meu constituinte também, que nunca teve nada. Inclusive é CAC porque tem a ficha extremamente limpa. Agiu com toda a tecnicidade naquele momento, cessando a agressão, sem precisar dar um tiro letal contra esses irmãos. Doutor, para a gente se encerrar rapidamente, por que o silêncio dele para a delegada? O silêncio dele não foi dele para a delegada, foi meu. Ele queria falar e isso está constado. Eu quero falar, mas o doutor Igor quer conhecer toda a acusação. Essa é uma forma abrangente e técnica da defesa. Doutor Igor Ogar, portanto, falou com a gente aqui. Doutor Igor Ogar, o Tiago também. Já temos os dois lados da história, né, Lucas? Vamos continuar acompanhando esse inquérito policial e vamos ver o que vai dar, Lucas.